Também na vida desse homem parecia, como em todas as partes do mundo, que o costumeiro, o consuetunididário, o conhecido e o normal tinham simplesmente por objeto permitir de quando em quando a pausa de um segundo de duração para dar lugar ao extraordinário, ao milagroso, à graça. Se tais curtas e raras horas de ventura compensavam e dulcificavam a triste sina do lobo da estepe, de forma que a felicidade e a desventura viessem a equilibrar-se finalmente na balança, ou se, talvez, esse breve, mais intenso usufruir daquelas poucas horas compensava todo o sofrimento e deixava um saldo favorável de alegria, é uma questão sobre a qual podem meditar as pessoas ociosas a seu talante. Também o lobo meditava muito sobre isso em seus dias mais ociosos e inúteis. A esse propósito, há que acrescentar algo. Muita gente existe que se assemelha a Harry, especialmente muitos artistas pertencentes a essa classe de homens. Todas essas pessoas têm duas almas, dois seres em seu interior. Há neles uma parte divina e uma satânica, a sangue materno e paterno, a capacidade para a aventura e para a desgraça. Tão contrapostas e hostis como era o lobo e o homem dentro de Harry. E esses homens, para os quais a vida não parecia repouso, não oferece repouso, experimentavam às vezes em seus raros momentos de felicidade tanta força e tanta indizível beleza. A espuma do instante de ventura emerge às vezes tão alta e deslumbradora sobre o mar da dor, que sua luz, espargindo radiância, vai atingir a outros com seu encantamento. A isto se devem, a essa preciosa e momentânea espuma sobre o mar do sofrimento, todas aquelas obras artísticas em que o homem solitário e sofredor se eleva por uma hora tão alto sobre o seu próprio destino, que sua felicidade brilha como uma estrela. E parecem a todos os que a veem como algo eterno e como se fosse seu próprio sonho de ventura. Todas essas pessoas, sejam quais forem seus atos e obras, não têm propriamente uma vida, ou seja, sua vida carece de essência e de forma. Não são heróis, nem artistas, nem pensadores da maneira como os demais homens são juízes, doutores, sapateiros ou mestres. Sua existência é um movimento de fluxo e refluxo. Está infeliz e dolorosamente partida e é sinistra e insensata. Se não estivermos propensos a ver um sentido precisamente naqueles raros acontecimentos, ações, pensamentos e obras que brilham às vezes sobre o caos de semelhante vida. Entre os homens dessa espécie surgiu o perigoso e terrível pensamento de que, talvez, toda a vida do homem não passa de um espantoso erro, de um aborto brutal da mãe natureza, um cruel e selvagem intento frustrado da natureza. Mas entre eles surgiu também a ideia de que o homem talvez não seja apenas um animal dotado de razão, mas o Filho de Deus destinado à imortalidade. Cada espécie de homens tem suas características, seus aspectos, seus vícios e virtudes e seus pecados mortais. Um dos signos do lobo da estepe era o de ser um notívago. A manhã era para ele a pior parte do dia. Causava-lhe temor e nunca lhe trouxera nada de bom. Nunca fora alegre em qualquer manhã de sua vida. Nunca fizera nada de bom na primeira metade do dia. Não tivera boas ideias, nem divisara nenhuma alegria para ele ou para os demais. Ao começar a tarde, ia reagindo lentamente, principiava-se a se animar e, ao cair da noite, em seus melhores dias, tornava-se frutífero, ativo e, às vezes, até brilhante e alegre. Disso decorria sua necessidade de isolamento e de independência.
Nunca existira um homem com tão profunda e apaixonada necessidade de independência como ele. Em sua juventude, quando ainda era pobre e tinha dificuldade em ganhar a vida, preferia passar fome e andar mal vestido a sacrificar uma parcela de sua independência. Nunca se vendera por dinheiro ou vida fácil às mulheres ou aos poderosos. E 1000 vezes desprezara o que aos olhos do mundo representa vantagens e regalias, a fim de salvaguardar sua liberdade. Nenhuma ideia lhe era mais odiosa e terrível do que a de exercer um cargo, submeter-se a horário, obedecer a ordens. Um escritório, uma repartição, uma sala de audiência eram-lhe tão odiosos quanto a morte. E o que de mais espantoso podia imaginar em sonho seria o confinamento num quartel. Sabia subtrair-se a todas essas coisas, a custo de grandes sacrifícios, e nisso residia sua força e virtude. Nisso era inflexível e incorruptível. Nisso seu caráter era firme e retilíneo. Só que a essa virtude estava intimamente ligado ao seu sofrimento e seu destino. Ocorria a ele o que se dá com todos, o que buscava e desejava com um impulso íntimo de seu ser, acabava por ser concedido, mas em grau demasiadamente superior ao que convém a um homem. A princípio, o que obtinha parecia-lhe um sonho e uma satisfação, mas logo se revelava como sendo seu amargo destino. Assim, o poderoso era arruinado pelo poder, o rico pelo dinheiro, o subserviente pela submissão, o luxurioso pela luxúria. O lobo da estepe perecia por sua própria independência. Havia alcançado sua meta, seria sempre independente, ninguém haveria de mandar nele, jamais faria algo para ser agradável aos outros. Só e livre decidia sobre seus atos e omissões, pois todo homem forte alcança indefectivelmente o que um verdadeiro impulso lhe ordena buscar. Mas em meio à liberdade alcançada, Harry compreendia de súbito que essa liberdade era a morte que estava só, que o mundo deixava em paz de uma inquietante maneira, que ninguém mais se importava com ele, nem ele próprio, e que se afogava aos poucos numa atmosfera cada vez mais tênue de falta de relações e de isolamento. Havia chegado o momento em que a solidão e a independência já não eram seu objetivo e seu anseio, mas antes sua condenação e sua sentença. O maravilhoso desejo fora realizado e já não era possível voltar atrás, e de nada valia agora abrir os braços cheio de boa vontade e nostalgia, disposto à fraternidade e à vida social. Tinham-no agora deixado só. Não que fosse motivo de ódio e de repugnância. Pelo contrário, tinha muitos amigos. Um grande número de pessoas o apreciava. Mas tudo não passava de simpatia e cordialidade. Recebia convites, presentes, cartas gentis, mas ninguém vinha até ele. Ninguém estava disposto, nem era capaz de compartilhar de sua vida. Agora rodeava-o a atmosfera do solitário, uma atmosfera serena de qual fugia o mundo em seu redor, deixando-o incapaz de relacionar-se, uma atmosfera contra a qual não podia prevalecer nem a vontade, nem um ardente desejo. Esta era uma das características mais significativas de sua vida.